pleno 2007 e a Honda chega com um modelo para revolucionar o mercado automotivo brasileiro. Ela traz o Civic SI, um carro que ele é totalmente pensado em esportividade. Na época, aqui no mercado brasileiro, a gente tinha muitos veículos que eles eram somente de adesivos, né? Uns carros, por exemplo, como o Astra SS, o Vectra GTX, também tínhamos o Palio 1.8R, o Corsa SS. A gente também tem um vídeo aqui falando sobre alguns esportivos de adesivo que a gente tem aqui no mercado nacional. Se você quiser saber mais, clica aqui no nosso card aqui. E a Honda trouxe um carro que veio para ser bem diferente. Ele tinha um motor 2.0, que era o marco assim do carro, porque era um motor com 192 cavalos, originais de fábrica. Ele tinha uma peculiaridade que ele tinha um sistema chamado VTEC, que é o sistema de válvulas variáveis, que fazia com que o carro, a partir de 6.000 RPMs, tivesse uma tocada totalmente diferente, um carro mais agressivo, um carro que entregava uma potência maior. O Civic foi anunciado em 2007, mas somente começou a ser produzido em 2008. Isso fez com que a Volkswagen, na época, ela tivesse um tempo aí para trabalhar no carro dela, que era o Golf GTI. O Civic, ele vinha com a proposta de ser o carro mais potente do Brasil e mais rápido, né? E a Volkswagen, muito espertinha na época, ela fez uma jogada bem legal. O que ela fez? Ela pegou o carro dela, deu uma recalibrada no motor, na suspensão e tudo mais, e ela fez o quê? Ela passou na época o carro para aferição com uma gasolina de alta octanagem, o que fez com que o carro tivesse 193 cavalos. Um cavalo somente a mais do que o Honda Civic. Isso fez com que, na época ainda, o Golf GTI fosse o carro mais potente do Brasil. Esse é um detalhe bem curioso, porque ele não era o mais rápido, porém ele era o mais potente, né? O Civic SI, ele ganhava em vários aspectos do Golf. Ele ganhava tanto em velocidade final, aceleração. A única coisa que o Civic perdia é que ele tinha a grande fama, é que ele não tinha torque, né? Então o Golf ainda tinha mais torque que o Civic. As grandes diferenças do Civic SI para um Civic normal eram os adesivos, os emblemas com SI na frente e na traseira. Um detalhe muito importante aqui é que o SI significa Sporting Injection, que na época que esse carro aqui ele é inspirado no modelo americano. Lá nos Estados Unidos, a Honda foi lançar uma versão esportiva do Prelude. Facts and figures are one thing, but the best way to judge a Honda Prelude SI is by the seat of your pants. E na época, os carros ainda eram comercializados com carburação eletrônica, com carburador. Para mostrar uma grande inovação que ela tinha, que era a injeção eletrônica, a Honda colocou nesse Prelude a sigla SI, por isso que significa Sport Injection, pois era um grande diferencial na época ter essa injeção eletrônica. Como lá nos Estados Unidos essas versões esportivas continuaram a ser produzidas, até os dias atuais ainda é utilizada nos veículos esportivos da Honda, Sport Injection, que hoje em dia todos os carros têm injeção, porém não é um diferencial, mas ainda assim é uma versão esportiva. Outras diferenças aqui no Civic SI para o modelo original são as rodas 17, o aerofólio traseiro. A gente está com uma versão aqui que tem um aerofólio Mugen, porém ele era um aerofólio diferenciado, a gente vai colocar aqui para vocês verem. Esse grande painel aqui, pessoal, que foi um grande marco do Civic na época, que era um painel de 2 andares, que em cima tinha um velocímetro, embaixo tinha o contagiros. As costuras vermelhas que tinham nos bancos, nos forros de porta, no volante. O banco também, ele era um grande diferencial do carro, que ele tinha a sigla SI e o encosto era diferente. Todos esses detalhes fizeram com que o carro ganhasse esse apelo esportivo. Outras alterações que tinham no projeto era a suspensão. A suspensão ela era completamente diferente do modelo original. O carro ele possuía molas recalibradas, os amortecedores com maiores cargas, tudo isso para acertar o conjunto dinâmico do carro, para ele ter uma pegada mais dura, um carro mais firme na hora que você fosse entrar na curva. Então essas diferenças faziam com que você conseguisse diferenciar um Honda Civic normal de um SI. Quando você vê na rua é uma diferença muito expressiva. O logo na frente é o que mais chama atenção, é a rodas 17 com esse adesivo na lateral da porta traseira. É um grande ponto assim que a gente consegue diferenciar o Civic na rua. Em 2011, com 1.935 unidades produzidas aqui no Brasil, o Civic se despede, deixando uma legião de fãs órfãos até hoje de um carro tão purista. Após essa geração, a Honda ainda trouxe mais 2 gerações do Civic SI, o Civic com o motor K24
e o Civic atualmente está sendo produzido até hoje. Só que nenhuma dessas versões conseguiram se igualar com a fama que esse carro tem. E esse modelo que a gente está aqui em específico, ele tem algumas modificações. Ele tem um spoiler lateral da Mugen, ele tem um aerofólio Mugen e o para-choque traseiro da Mugen também. O para-choque dianteiro é original, porque o dono ele falou que na casa dele pega bastante, então o dianteiro está original somente por causa disso. Ele também é um carro que está com turbo, ele é um carro turbo alimentado. Ele tem alguns detalhes bem interessantes que a gente vai estar mostrando para vocês. Ele possui 2 contagiros no painel e com um gerenciador de ECU da Hondato. Bom, pessoal, então esse foi o Honda Civic SI. É um carro que até hoje tem uma grande legião de fãs. Se você tem alguma experiência com SI ou se você, assim como eu, sempre quis ter um Honda Civic SI, deixa um comentário aqui abaixo, deixa um like aqui no nosso vídeo. Se você quer ver algum outro clássico aqui no nosso canal, também comenta aqui embaixo, pode pedir aí que a gente vai estar olhando todos os comentários, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima, obrigado e fui!